Bom dia, gente. Então, lembro que a gente vai precisar ajustar o horário aí nas duas próximas e últimas semanas aí do curso, para as aulas serem nas terças e quintas-feiras. E então, já para compensar essas semanas, vamos fazer uma aula extra na sexta-feira. Com essa aula extra da sexta-feira, a gente vai praticamente terminar, vai terminar nessa sexta-feira o que eu vou cobrar na segunda prova. Então, a ideia é que na sexta eu dei para vocês uma outra lista de exercícios, já com a última lista de exercícios, pode ser, talvez seja um pouquinho mais longa, e normalmente tem tido 5 exercícios, talvez tenha 6 ou 7, e para servir como preparação. Então, a ideia é que na semana que vem vocês possam então resolver a lista, e em princípio a aula de quinta-feira deve ser uma aula de exercícios mesmo, quer dizer, uma monitoria no horário da aula para tirar dúvidas dos exercícios. E aí a minha ideia é que a segunda prova seja na última semana, tá? E aí a gente pode fazer na terça ou na quinta. Não precisa resolver isso agora, mas os dias possíveis aí que a gente está considerando são 22 ou 24 de fevereiro. Ok? Muito bem. Então, o que falta para a gente cobrir nessas últimas aulas, tá, é passar do plano para o espaço. Então, nas aulas anteriores, né, a gente inicialmente aprendeu a trabalhar com imagens, a entender o que são imagens, a executar algoritmos sobre imagens, e começamos a explorar a transformação de dados, que tecnicamente são os objetos gráficos planares, para imagens. Então, a maneira como, em geral, a gente cria uma imagem a partir de primitivas é pensar num conjunto de transformações, uma composição de transformações que pega pontos originalmente no espaço de coordenadas dos objetos a serem representados, tá? Leva inicialmente esse objeto para o sistema de coordenadas do mundo, que é o sistema de coordenadas global, em que todos os objetos vão ser posicionados, e finalmente, através da transformação window viewport, leva essas coordenadas para o sistema de coordenadas do dispositivo, em geral expresso em pixels, quando a gente está falando de tela de computador. Quando você está falando de impressora, por exemplo, se usam outras unidades, tá? Muitas vezes se usa coisas como points, não sei se vocês ouviram falar, ou picas, tem unidades próprias que vêm aí da tipografia, que são mais empregadas para fazer essa transformação. Tá? Nós agora vamos querer entender o mesmo processo, tá, para objetos tridimensionais. Tá? Então, isso envolve, na verdade, tá? Então, envolve o assunto do capítulo 8, que são os objetos gráficos espaciais, tá?
mas envolve algo que no caso da computação gráfica bidimensional, a gente pôde estudar meio de passagem, tá? Que é o processo de você levar esses objetos para a tela. O processo de se fazer isso com objetos gráficos espaciais é muito mais complicado, porque existe uma redução de dimensionalidade aí. Então, a classe de transformações que a gente vai ter que estudar, tá? É uma classe mais complicada, menos conhecida de vocês, das transformações projetivas, tá? Então a gente vai precisar estudar essas transformações que estão na parte matemática, de revisão de matemática aí do livro, no capítulo 2, tá? 2 e 3, tá? E vamos ter que falar sobre a chamada câmera virtual, que está no capítulo 11. Tá? Então, nosso programa, vamos falar do capítulo 8, depois nós vamos estudar o capítulo 2, para base aí que a gente precisa das transformações projetivas, tá? E depois o capítulo 11, que fala de câmera virtual. Tá? É o processo através do qual a gente vai tirar uma foto virtual dos objetos gráficos espaciais, tá? Que nós vamos abordar aqui nesse capítulo. Ok? Então, os objetos gráficos espaciais, da mesma maneira... Então, o que eu estou falando, tá, de objetos gráficos espaciais? Então, a gente está falando de pares SF, né? Então, onde S é um suporte geométrico do objeto e F é a função de atributos. Só que agora eu estou considerando que esse suporte geométrico é um subconjunto do espaço euclidiano tridimensional. Tá? E aí, a maneira natural da gente classificar esses objetos, porque para cada um desses objetos a gente pode ter nuances aí da maneira de representá-los, da mesma maneira como ocorreu para objetos gráficos planares, utilizar a dimensão desses objetos como principal critério de classificação. Tá? Então, nós vamos ter objetos de dimensão 0, 1, 2 e 3. Objetos de dimensão 0 são a mesma coisa que a gente tinha antes, tá? Ou seja, são um conjunto discreto de pontos. Então, um ponto, ou uma coleção finita, ou pelo menos discreta de pontos, tá? É o nosso modelo de objeto gráfico espacial de dimensão 0. De dimensão 1, os objetos de dimensão 1 no espaço são caracterizados exatamente da mesma maneira como os objetos de dimensão 1 no plano. Ou seja, são aqueles que têm localmente a topologia de segmentos, tá? Segmentos abertos ou semi-fechados. Tá? E o nome é o mesmo, tá? São as curvas. Então, o que eu estou falando, então é isso, né? Localmente homeomorfos a segmentos. Tá? Até aí não tem novidade nenhuma. Começa a ter novidade quando a
a gente fala de objetos de dimensão 2. Então, no caso lá do plano, a gente não deu muita atenção a objetos de dimensão 2, porque regiões do plano, elas são naturalmente representadas pela curva de bordo. Tá? Então, no fundo, a gente, em geral, não depende da aplicação, tá? Mas na maior parte aí dos casos, você, para especificar um objeto de dimensão 2 no plano, o que você faz é especificar uma curva fechada, tá? Ou várias curvas fechadas, tá? Que delimitam esse objeto. Tá? No caso de objetos de dimensão 2 do espaço, a coisa é mais complicada, porque, por exemplo, não é verdade, tá, que uma curva fechada no espaço caracterize um objeto de dimensão 2. Tá claro isso? Quer dizer, se você desenhar aqui uma curva no espaço, tá, essa curva do espaço não precisa ser necessariamente planar. Tá? Então, isso que está aqui pode estar fora aqui de um plano. Ainda que fosse planar, tá, se você, digamos, colocar aqui fechar isso aqui com pensa numa bolha de sabão, tá, que está feito nesse arame aqui, tá, e oscilar, você tem aqui vários modos, né, de obter um objeto bidimensional a partir desse contorno. Tá? O contorno não define mais o objeto bidimensional. Está claro isso aqui para todo mundo? Pensa numa bolha de sabão, ou pensa numa coisa meio elástica aqui que você possa puxar para um lado e para o outro. Tá? Então, o nome, tá, que a gente dá para objetos de dimensão 2, tá? O nome genérico, que corresponde ao nome curvas, que nós tínhamos para objetos de dimensão 1, é superfície. Tá? Da mesma maneira, como antes, este objeto que está aqui vai ser uma superfície com bordo, tá? Ou um retalho de superfície. Da mesma maneira como, no caso de curvas, muitas vezes você tem um segmento de uma curva, quer dizer, uma porção limitada de uma curva na hora de construir um objeto. Tá? Então, o que são superfícies? A ideia, tá, de uma superfície é defini-la exatamente da mesma forma que uma curva, tá? Especificando, tá, como ela é. Tá? Então, a definição que a gente fez para a curva é a seguinte: uma superfície simples é um subconjunto, precisava ser do R3, não vamos colocar do R3, localmente homeomorfo, a um disco aberto ou a um semidisco semi-fechado. Então, digamos que eu esteja falando de um objeto que tenha essa cara que está aqui. Então, se você pega um ponto interior a esse retalho, tá? Então, e faz a interseção com uma bola
aberta, então o que vai resultar dessa interseção com uma bola aberta é um trecho aqui dessa superfície, e se essa bola é suficientemente pequena, isso que está aqui tem a mesma topologia de um disco aberto, quer dizer, você pode estabelecer uma correspondência. Então, estou supondo que a bola é aberta também, tá? Então, você pode estabelecer uma correspondência biunívoca contínua nas duas direções entre esse pedaço aqui da superfície, tá, e um disco aberto. Se você tem um ponto que esteja no bordo, ao fazer essa interseção, a gente vai ter algo desse tipo, tá? Portanto, que vai ser homeomorfo a uma região como essa. Ok? Então, exemplos aqui de superfícies. Pega uma superfície cilíndrica, por exemplo, limitada ou não. É um exemplo de objeto que satisfaz a essa definição. Um cone é um objeto que satisfaz a essa definição, tá? Incluindo vértice, tá? Porque se você olhar aqui numa vizinhança desse vértice, fizer a interseção, tá? Os pontos que em torno aqui do vértice, pensa na planificação aqui desse. A planificação não vai funcionar muito, que vai desconectar, né? Mas essa região tem, tá, a topologia de um disco. Porém, se você considerar um cone de duas folhas, tá, esse aqui satisfaz a nossa definição, mas esse aqui não satisfaz a nossa definição. Porque agora a vizinhança aqui desse ponto, tá, não é mais topologicamente equivalente a um disco aberto. Percebem a diferença? Então, aqui, é claro que a gente não está fazendo isso formalmente, tá, mas os pontos em torno ali do vértice podem ser continuamente deformados. Então, se você amassa esse centro, você vai empurrando esse ponto até ele chegar aqui, tá? Você consegue amassar isso aí continuamente, tá? Até virar um disco. Aqui não tem jeito, tá? Não tem como você amassar isso aqui continuamente, de maneira que a inversa seja contínua também, tá? E isso virar um disco aberto. Ok? Então a ideia é exatamente, tá, a mesma que a gente tem no caso bidimensional, tá, para curvas. E finalmente, objetos de dimensão 3.
são regiões do espaço, tá? Então, a ideia, tá, é você pensar nisso aqui como objetos que são localmente homeomorfos, a uma bola aberta. Tá? Então, regiões simples são regiões que têm, tá, essa característica, tá? Sob uma certa forma, não? Regiões do espaço se comportam da mesma maneira que regiões planares. Então, elas são determinadas, tá, por uma superfície fechada e simples. Então, da mesma maneira como uma curva fechada e simples delimita uma região fechada do plano, separa o plano em duas regiões, uma superfície fechada e simples também separa o espaço em duas regiões. Tá? Só que, no caso do plano, como a gente tem um acesso direto, tá, a representar coisas no plano, então a gente vive no espaço tridimensional. Então, se quer fazer uma coisa no plano, você faz o desenho direto lá, representa diretamente essa curva. No caso do espaço, não é tão simples você desenhar essa superfície. Tá? Então, você precisa de métodos para definir, tá, essas regiões que não sejam necessariamente, tá, definir a sua borda. O que eu estou dizendo é que, no caso de objetos planares, eu pude, essencialmente, tá, ignorar objetos de dimensão 2. Tá? Mas no caso de objetos espaciais, a gente não pode muito bem ignorar objetos de dimensão 3. Quer dizer, a representação desses objetos, tá, é um problema importante em si mesmo. Tá? E é o que a gente vai começar a discutir agora que a gente classificou esses objetos, nós vamos dimensão por dimensão, tá, ver como é que nós passamos aí do universo matemático para o universo de representação, para poder, em algum momento, ter esses objetos no computador para serem visualizados ou para serem manipulados de alguma forma. Tá? Então, o que a gente vai falar é sobre representação de objetos espaciais. Então, a ideia é a gente revisitar o que já fizemos para objetos polares, tá? Começando com curvas. Então, no plano, tá, nós vimos que curvas possuíam representações paramétricas, tá, e implícitas extremamente naturais. Tá? As duas representações eram representações bem naturais de curvas. Tá? No caso das representações paramétricas, tá, nada muda.
Porque eu tenho um intervalo, tá? Intervalo, vou chamar de AB, e eu vou, da mesma maneira como no plano, estabelecer uma associação que a cada t desse intervalo define um gama de t no espaço. Se a representação paramétrica de uma curva é a mesma que antes, tá? Eu vou ter uma função gama que leva, tá, um determinado intervalo, tá, no R3. Tá? Exatamente como a gente tinha no caso de curvas planas. Então, curvas paramétricas, representação paramétrica, ela existe no caso de curvas espaciais, tá, em perfeita analogia, tá, ao que tínhamos antes. Tá? Não tem nenhuma diferença substancial. Então, por exemplo, uma curva que nos dá um bom exemplo aí de curva espacial, tá? É uma hélice. Então, uma hélice é uma curva que se desenvolve na superfície de um cilindro. Vou começar pelo círculo aqui da base, que é mais fácil. Vou pegar um cilindro, colocar aqui um sistema de coordenadas, x, y, z. Tá. E o que uma hélice faz é o seguinte: ela em projeção, tá, ela é uma circunferência. Tá? Só que, se a gente pensar aqui numa partícula que está girando sobre a circunferência, ao mesmo tempo que ela percorre a circunferência, ela vai subindo também com velocidade constante. Tá? Então, o aspecto aqui dessa curva é algo assim. Tá? Ela percorre a circunferência ao mesmo tempo que sobe. Então, descrever uma curva como essa corresponde a gente descrever quer dizer, se eu olho para x e y, a projeção x e y corresponde às equações paramétricas de uma circunferência. Então, x igual a cosseno t, y igual a seno t, descreve o que ocorre em projeção. E o que acontece em z é que essa ascensão é feita com velocidade constante no tempo. Tá? Então, esse z vai ser igual a uma constante, tá, vezes t, tá? E o valor dessa constante, né, determina qual é o passo da hélice, né? Ou seja, quanto ela sobe na vertical, tá, a cada volta que a gente dá. Ok? Então, curvas paramétricas no espaço não representam nenhuma novidade. Elas funcionam exatamente, tá, como as curvas planas.
as mesmas vantagens e desvantagens. Ou seja, muito fácil você amostrar pontos sobre uma curva desse tipo para poder desenhá-lo, basta dar valores a t. Tá? E, no caso geral, para equações genéricas, pode ser difícil você descobrir se um ponto pertence à curva ou se houve alguma colisão com o objeto descrito desse modo. Tá? Para isso, nós sabemos que, no caso de curvas planas, a gente tem a alternativa, tá, de representá-las, tá, como de forma implícita. Por exemplo, você olha para a equação de uma circunferência, x igual a cosseno t, y igual a seno t, a gente tem a outra representação, x2 mais y2 igual a 1, tá, que tem virtudes complementares. Então, qual é, por exemplo, a representação implícita dessa curva que a gente acabou de colocar aqui, dessa hélice? Então, x igual a cosseno t, y igual a seno t, z igual a t. Então, como é que a gente pode representar, tá, essa curva implicitamente? Sugestões? A resposta é que não é muito natural a gente representar curvas no espaço de forma implícita. Na verdade, tá, claro que a gente pode fazer, tá, não é, em geral, uma representação que seja muito prática. Nesse caso, vai envolver algo como... eu vou mostrar como é que poderia ser uma representação implícita aqui dessa curva. Tá? Mas o ponto é que a gente está muito acostumado lá no plano a olhar para uma curva e falar na equação cartesiana, tá? Na equação da forma f de xy igual a zero. Tá? Acontece que equações do tipo f de xyz igual a zero, nós vamos ver que elas são representações implícitas, sim, mas de superfícies. Se você pega uma equação do tipo, por exemplo, x mais y mais z igual a 1. Tá? Isso não é equação de uma curva, tá, no espaço, é equação de uma superfície. Na verdade, cada equação que você escreve reduz uma dimensão, a dimensionalidade do espaço. Então, no plano, tá, quando você escreve uma equação, você está reduzindo a dimensão de 2 para 1, e aí fica com uma reta, com uma curva. No caso aqui do espaço, uma equação vai reduzir a dimensão de 3 para 2 e vai te dar uma superfície. Se você quer uma curva, o que você tem que fazer? Ter duas equações. Então, uma representação implícita, na verdade, para uma curva, equivale a representar essa curva, tá, como a interseção de duas superfícies. Tá? Você precisa dar duas equações, tá, para representar uma curva no espaço. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente não tem nenhuma boa representação, tá, dessa forma. Tá? A gente pode até tentar. Tá? Bom, vocês vão ver que não é... Alguém quer tentar aí fornecer uma
representação nessa forma para hélice lá? Por exemplo, é fácil obter uma relação entre x e y, tá? Então, a gente poderia escrever uma equação x2 mais y2 igual a 1. Isso é, na verdade, quando você está falando, a equação x2 mais y2 igual a 1 representa o quê? É o quê? Cilindro, tá? x2 mais y2 igual a 1 no plano é uma circunferência. No espaço, o conjunto dos termos x, y, z, tais que x2 mais y2 igual a 1, é a superfície cilíndrica. Tá? Então, essa é uma equação. Tá? Alguém quer me dar uma outra equação? Por exemplo, você pode pensar o seguinte: tira o valor de t aqui, tá? T igual a z sobre a, tá? E escreve x igual a cosseno de z sobre a. Tá? Tá certa essa representação? Na verdade, não. Quase certa, mas não está certa, tá? Porque isso aqui é uma superfície, tá? Uma superfície complicada aí, que eu nem sei como ela é, tá? Aí no espaço. Mas a interseção dessas duas superfícies não é exatamente essa curva, tá? Vou explicar por quê. Quando você diz que x é igual a cosseno de z sobre a e fala que x2 mais y2 igual a 1, tá? Isso aqui vai dar y igual a mais ou menos seno de z sobre a. Então, na verdade, essa equação aqui, ela representa, na verdade, um par de hélices, tá? Entenderam? Representa essa hélice que está aqui, mas ao mesmo tempo, ela representa também os pontos dessa hélice que faz a volta no sentido contrário. Ela representa essas duas hélices. Tá? Porque ela representa para cada x 2 valores de y, tá? Com valores simétricos. Ok? Então, melhor que a gente consegue fazer aqui, uma representação razoável aqui para essa hélice, tá? É isso que está aqui. Tá? Mas a curva que sai, na verdade, não é exatamente a que a gente tinha originalmente. Tá? São duas, porque naquela representação o valor de y assume aí os dois sinais. Ok? Ou seja, para curvas no espaço, raras são as vezes que a gente vai usar representações implícitas. Representações implícitas, de fato, não são convenientes para curvas no espaço. Quase sempre a gente vai usar representações paramétricas. Ok? Aí passamos, então, aos objetos mais interessantes. Os objetos mais interessantes no espaço, que são as superfícies. Da mesma maneira que como curvas eram os objetos mais interessantes no
no plano. Então, superfícies são representadas no espaço usando tanto representações paramétricas quanto representações implícitas. E ambas as formas de representação são largamente utilizadas para superfícies. Então, numa representação paramétrica, a gente pensa na generalização aqui dessa ideia. No lugar de eu mapear um ponto de um intervalo, tá, no meu objeto, eu vou ter que mapear os pontos de uma região do plano no objeto. Tá, então, uma maneira de fazer isso é encontrando estabelecendo um sistema de coordenadas cartesianas no plano, tá, e fazendo essa correspondência. Tá? Mas essa correspondência pode ser feita com outras geometrias, tá? Usando coordenadas polares, por exemplo. De qualquer maneira, a gente tem essa interpretação, tá, em que eu tenho um retângulo ABCD, tá, e vou deformar esse retângulo de tal maneira a que ele forme, tá, uma superfície, tá, no espaço. Deixa eu ver qual é a notação que o livro usa para representar essa função. Acho que é F mesmo, será? Então, uma superfície paramétrica, tá? Definida por uma função definida sobre uma região do plano, por exemplo, um retângulo, tá? E aí, na verdade, que eu tenho para cada ponto aqui, ele vai ser definido por duas coordenadas paramétricas, U e V, tá? E aí este ponto que está aqui é levado no ponto correspondente F de UV. Ok? Então, um exemplo natural é a superfície cilíndrica. Então, na superfície cilíndrica, né, esse mapeamento tem um sentido físico, né? Então, se você está falando aqui de um retângulo e de um cilindro, então você pode pensar no retângulo como correspondendo a uma planificação aqui do cilindro. Tá? Nem sempre a gente tem uma interpretação física como essa. Mas se nós empregamos aí essa representação, então, se a gente está falando aqui de um cilindro unitário,
binário, né? Então, a gente vai ter um parâmetro aqui que vai de 0 a 2π, tá? E outro parâmetro, tá? Que vai de 0 até h, se for uma superfície cilíndrica limitada. E aí, o ponto de coordenadas U e V, então, o U vai definir a posição sobre a base aqui do cilindro, da mesma maneira como na equação paramétrica, tá, de uma circunferência. Então, par o V vai ser elevado, tá, em cosseno U, seno U. Isso define a posição aqui da projeção, tá, e o V, tá, vai definir, tá, qual é essa altura. Tá, então, uma função que faz isso, né, é uma função f, né, que tem essa correspondência, tá, definida no intervalo 0, 2π. Se for um cilindro limitado, 0h. Se você quer que ele seja infinito, tá, pode ser R aqui. Então, para a superfície cilíndrica, a gente tem essa representação. Então, representações paramétricas, mais uma vez, têm virtudes análogas ao que nós já tínhamos visto para curvas. Fácil de amostrar, muito fácil você saber, você gerar quantos pontos você queira sobre essa superfície. Atribui valores para os parâmetros U e V. Ruim de verificar a pertinência. Se você quer descobrir se um ponto pertence, você vai ter que resolver um sistema de equações. Tá? E aí, pode ser útil a gente trabalhar com representações implícitas. Então, você toma uma função f de R3 em R, tá? E olha para a superfície de nível correspondente ao nível 0. Então, da mesma maneira como a representação de uma curva parametricamente significa achar a curva de nível, representar uma curva como curva de nível de uma função de R2 em R, agora a representação implícita consiste em olhar para uma superfície como uma superfície de nível de uma função de R3 em R. Também a exemplo do R2, tá? Uma vantagem da representação implícita é que a gente tem um teorema para garantir que estamos diante de uma curva de uma superfície simples. Tá? Então, da mesma maneira como antes,
a gente tem um teorema que garante curvas implícitas, curvas não, estou falando de superfícies. Superfícies implícitas sem pontos singulares pontos singulares, a gente já tinha visto o que são. São pontos, tá, onde o gradiente se anula. São necessariamente simples. Então a gente tem um teorema que pelo menos nos permite, em princípio, classificar superfícies como sendo simples ou não. Tá? No caso de superfícies dadas parametricamente, a gente não tem, tá, essa possibilidade. Tá? Não tem um teorema que nos permita caracterizar simplicidade a partir de propriedades aí da função f. Ok? Muito bem. Um problema importante, tá? Que aparece aí nas aplicações é o seguinte: digamos que você queira utilizar um ambiente aí de computação gráfica para projetar, tá, um objeto. Então, muitas vezes, o que você quer projetar, tá, é exatamente uma superfície. Digamos, por exemplo, que você esteja envolvido no projeto de um carro, tá, e que você vai querer, por exemplo, criar o capô de um carro. Então, é uma superfície, basicamente, porque ele vai ser feito com uma chapa de aço. Então, é um sólido, mas dentro lá do paradigma dos 4 universos, o modelo matemático que a gente vai utilizar para representar aquele sólido é uma superfície. Tá? A gente não vai se preocupar em especificar em detalhe a espessura, vai simplesmente supor que o processo de fabricação vai fazer a espessura lá que for possível. Ok? Então, no caso de um objeto no plano, tá, você vai lá e desenha. Tá? O arquiteto que tem um problema parecido de desenhar o formato de um canteiro que está aí, ele vai lá e desenha. Tá? Até tem ferramentas, tá, para a criação de curvas de maneira natural. A gente não chegou a falar sobre isso, mas certamente você pode, no mínimo, participar de um processo aí de tentativa e erro até chegar aonde você quer. Agora, quando você está trabalhando no espaço, isso é mais complicado, tá? Porque
você não tem como experimentar com a superfície. Tá? Então, uma maneira natural, tá, da gente pensar em fazer isso será que se eu conhecer, tá, o bordo, tá, de um retalho de superfície, tem uma maneira natural, tá, de eu completar, tá, essa superfície? Quer dizer, que ferramentas, tá, a gente pode criar para completar um retalho de superfície, tá, com uma informação a respeito do bordo? Tá? Então, o que a gente quer fazer, tá, a ideia aqui é especificar o bordo e completar de modo natural, esse natural, naturalmente, entre aspas, porque a gente não sabe muito bem o que isso quer dizer. Tá? Então, tem várias versões desse problema. Então, você pode, por exemplo, fornecer, tá, os 4 vértices, tá, dessa superfície. Pode dizer onde é que esse ponto, esses 4 vértices não necessariamente estão no mesmo plano, tá? Pontos do espaço. Tá? Será que com 4 pontos do espaço dá para eu sugerir, nem que seja para começar aqui a discussão, um retalho de superfície razoável? Aí? Se fossem coplanários, você usaria o quadrilátero gerado por eles, mas eles em geral não são coplanários. Alguma sugestão? A partir desses 4 pontos, a gente ter uma superfície, pelo menos inicial aqui. Fazer o quê? Você pode fazer uma pirâmide. Mas pirâmide, eu não quero um sólido, eu quero uma superfície. Tô pensando que isso aí é um capô aí, que foi lá, eu quero que os cantos sejam esses, se vira aí para me dar uma forma razoável. Isso. Então, esse problema é exatamente a informação que eu preciso para poder recriar essa superfície por meio de interpolação bilinear. Ou seja, em que consiste isso? Primeiro, os bordos, a partir dos vértices, esses bordos vão ser segmentos de reta. O que é razoável, porque já que eu não tenho informação nenhuma, vamos supor que esse negócio aqui é reto. Tá? E o restante, tá, a gente obtém, tá, utilizando interpolação bilinear. Tá? Então, como é que é mesmo a ideia da interpolação bilinear? Você vai escrever aqui quais são as equações, mas é fazer, tá? Então, esses pontos que estão aqui, tá, vão corresponder aos valores de U, tá, de 0 até 1. Tá? Esses pontos que estão aqui vão corresponder aos valores de V,
tá? De 0 até 1. Como é que eu faço para achar o ponto de coordenadas U e V? Então, eu localizo o valor de U aqui linearmente, quer dizer, U é o ponto que corresponde a percorrer uma fração U desse segmento. Tá? Faço a mesma coisa lá no segmento de trás. Tá? Aí eu obtenho esse segmento que liga esses dois pontos. Tá? E aí, o valor de V que eu vou obter, tá, é obtido por interpolação linear, tá, ao longo desse segmento. Então, só mostrando o que acontece aqui se eu pegar uma certa malha de pontos, o que a gente vai ter, tá, é algo assim. Tá? Então, nessa representação não está fácil a gente ver a tridimensionalidade aqui dessa curva. Eu devia ter exagerado mais algumas coisas, mas o que a gente vai ter aqui é algo que é curvo, tá? É gerado por retas, tá? Mas é curvo. Tá? Então, quais são as equações que governam aqui esse processo? O que a gente está fazendo é o seguinte. Então, ponto de coordenadas, ponto correspondente às coordenadas paramétricas U e V, tá, vai ser aquele ponto ali que eu marquei. Tá? E como é que é esse ponto? Ele corresponde a gente localizar, tá, esses pontos sobre esses segmentos. Então, esse ponto que está aqui, tá, é o ponto 1 menos U P00 mais U P10. Conferindo, quando U igual a 0, dá o P00. Quando U igual... Porque a gente sempre se confunde se é 1 menos U ou U, tá? Mas é fácil verificar se é uma coisa ou outra. Tá? Esse ponto é esse. Deixa eu deixar mais espaço aqui. Esse ponto aqui tem uma expressão análoga, mas com P01 e P11. Então, isso é isso aqui, isso é isso aqui. E agora eu faço uma interpolação linear com parâmetro V. Então, eu multiplico isso aqui por 1 menos V, multiplico isso aqui por V. Tá? Claro que a gente pode representar isso aí de maneira mais simétrica, efetuando a multiplicação. Ok? Então, uma possibilidade, se eu quero especificar somente os vértices, é usar a interpolação bilinear para produzir uma superfície a partir dos vértices. Tá?
falo, não, peraí, mas isso não está se parecendo nem um pouco, tá, com o capô que eu quero construir, porque eu sei que na frente e atrás, quais são as curvas aí que ele vai ter que seguir lá, porque tem que seguir lá o espaço para o radiador, etc. Então, segunda possibilidade para a gente considerar o problema, tá, é dadas duas curvas de bordo opostas, que eu vou chamar assim, ó, P0 de U, U de 0 até 1, e P1 de U, também para U variando de 0 até 1. Uma coisa que eu não disse aqui é que, obviamente, nessa nossa parametrização, tanto U quanto V variam de 0 até 1 aqui, para mapeando, portanto, o quadrado unitário, tá, nessa região. Então, agora, o que eu forneço é o seguinte: tem uma curva aqui, que é a P0 de U. Então, esse ponto é P0 de 0. Esse ponto aqui é o P1, é o P0 de 1. Não sei se a anotação ficou boa não, mas... E aqui eu tenho uma outra curva, P1 de U. Este ponto aqui é o P1 de 0. Este ponto aqui é P1 de 1. Ok? Então, qual poderia ser uma maneira razoável aí de recriar essa curva? A gente pode usar interpolação linear com pontos correspondentes aí nas duas curvas. Ou seja, acha qual é o ponto. Então, para definir meu P de UV, eu pego qual é o ponto correspondente a U em uma curva, pego o ponto correspondente a U na outra curva, tá? E ligo esses dois pontos, tá, por um segmento de reta. Tá? Esse processo, de você criar uma superfície através de duas curvas ligadas por um segmento de reta, tá, é um procedimento muito natural para a criação de superfície. Tá? Ele é conhecido em computação gráfica e modelagem como processo de lofting. Tá? Ele gera uma superfície, a exemplo lá da superfície bilinear, em que ele é formado por retas, tá? Uma superfície gerada por retas, tá? Unindo duas curvas de bordo determinadas. Os extremos aqui vão ser segmentos de reta também. E a equação, agora fica muito fácil, né? O que eu tenho que fazer é 1 menos V P0 de U mais V P1 de U. Nota que aquela curva que está lá é um caso particular dessa que está aqui, né?
Então, 1 menos V P0 de U, P0 de U é exatamente isso aqui. P1 de U é exatamente isso aqui. Então, a superfície bilinear é um caso particular aqui do caso das duas curvas de bordo, quando as duas curvas de bordo especificadas são segmentos de reta. Ok? Porque a diferença é que aquela é simétrica, né? Você, quando dá os 4 vértices, tanto pode pensar que foram dadas essas duas curvas, quanto pode pensar que foram dadas essas duas curvas. O resultado é o mesmo. Tá? De acordo? Então, aí ficou fácil. O caso mais interessante, tá, é que a gente, olhando aqui o problema do capô de carro, diz, não, peraí, eu não quero que isso aqui seja reto, porque isso aqui também tem que seguir a geometria, tá, onde ela tem que se encaixar aqui nessas duas bordas. Tá, então, na hora que você quer criar uma peça desse tipo, tá, e de fato essas técnicas foram criadas exatamente quando a principal aplicação aí de computação gráfica era em CAD, né, em Computer Aided Design, na criação de recursos para a criação de peças de projeto na indústria automobilística, indústria de aeronáutica, indústria naval. Então, esses problemas surgem de maneira natural. Então, agora, o que eu estou especificando, tá, então, como é que eu vou representar essas curvas? Então, eu tenho essas 4 curvas aqui são dadas. Tá, deixa eu ver qual é a anotação do livro aqui para essas curvas. Essas curvas estão sendo representadas por P0U, é isso? Só um instantinho para ficar consistente. Que é chamar de P0U, essa aqui eu vou chamar de P1U, essa aqui eu vou chamar de P1V, essa aqui é a P0V. Então, esse ponto que está aqui, por exemplo, que é o ponto P00, ele é igual a P0U de 0, e é igual também ao P0V de 0. Tá? Você tem as 4 curvas de bordo, tá? 2 delas com coordenadas paramétricas U, tá? As outras com coordenadas paramétricas V. Tá? E aí, o que eu quero fazer, tá, é identificar qual é onde é que fica, tá, o ponto em que as coordenadas paramétricas são U e V. Ideias. O que você sugere?
dificuldade? A dificuldade é que se a gente tenta fazer as coisas que fez antes, tá? Você pode, se você localizar primeiro U, você vai dar 2 pontos. Tá? Aí você pode pensar, eu vou pegar esses 2 pontos e vou fazer uma interpolação bilinear, tá? Para achar, se eu tirar esse PUV aqui, que não está ajudando, vou pegar 2 pontos, vou localizar o ponto que eu quero via interpolação bilinear. Tá? Não funciona. Porque se você fizer isso, isso não vai funcionar aqui, por exemplo. Porque se você estender esse processo aqui para o bordo, você usaria interpolação linear sobre esses 2 segmentos e isso não corresponderia à curva que você especificou. Tem uma descontinuidade aqui completamente inaceitável. Tá? Tem outra dificuldade, é que se você marca aqui o ponto V em cada uma dessas 2 curvas e faz o processo contrário, faz a interpolação bilinear, tenta localizar os pontos em V e depois fazer a interpolação linear, esses 2 pontos não vão coincidir. Você tem um procedimento assimétrico. Tá? Quando você trabalha primeiro numa direção, depois na outra, os resultados não batem. Que é bastante desagradável. 10. Você podia tentar, já que dá 2 resultados diferentes, vamos pegar a média deles. Mas não funciona por causa do bordo, porque se você levar isso aqui para o bordo, esses 2 pontos são exatamente o ponto que está lá sobre a curva e o ponto que você obteve no segmento de reta. Aí, você tenta fazer a média deles aqui e você acha um ponto que não está na curva que você especificou. O que fazemos? Então, esse problema foi resolvido, quer dizer, foi dada uma possível solução para ele, da maneira natural de definir isso aí, por um dos pioneiros aí da computação gráfica, tá, chamado Koons, que propôs fazer isso por meio de uma superfície, que é chamada superfície de Koons, tá? Gerada a partir das curvas de bordo. Alguma ideia ainda mais? Não ouvi. Usar, mas o problema é que se você faz uma e outra, dá pontos diferentes. O que eu faço com essas... Essa ideia, tá, de que eu tenho esses 2 pontos aqui, parece... Eu tenho que considerar esses 2 pontos, mas faço o que com eles? Pois é, a ideia que o Koons teve, que foi até um pouco surpreendente, é o seguinte: não toma a média desses 2 pontos, não. Soma esses pontos. Tá? Somar esses pontos não faz nem muito sentido geométrico. Tá? Mas a solução dele foi quando... o que significa, por exemplo, somar, tá, esses os pontos provenientes aí dessa conta, quando você está aqui no vértice.
você está num vértice, tá? E você soma esses dois pontos, o resultado é que você vai ter duas vezes esse P00. Tá? Quando você soma os pontos aqui para aqui, você vai ter o resultado que está aqui na interpolação linear mais a curva. O que ele observou é que, ao somar essas duas coisas, o que estava sendo considerado em excesso é o resultado da interpolação bilinear. Portanto, o modo de eu obter uma superfície que vai ter todas as características que eu quero, tá, é somar os resultados das duas interpolações em U e V, e aí subtrair a interpolação bilinear. Tá? Então a solução que ele deu é essa aqui. Faz o que fez ali. Faz a mesma coisa com a interpolação em V. Então, o que eu estou fazendo é, essencialmente, somando os vetores correspondentes, tá, a esses dois pontos, coisa que não faz sentido intrínseco. Mas eu vou subtrair daqui a superfície bilinear definida pelos 4 pontos. Quer dizer, estou chamando de B ou V, é essa expressão aqui. Tá? Isso é o B ou V. Tá? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é a superfície bilinear definida por P00, P10, P01, P11. Então, funciona? Bom, o que eu tenho que provar é que ela preserva a curva de bordo. Então, vejamos o que acontece, tá, quando eu fixo U igual a 0 nessa representação. O que eu tenho que mostrar é que na superfície que eu vou obter assim, isso corresponde a escolher essa curva. Tá? Então, qual é o ponto correspondente às coordenadas 0 e V? Então, isso vai ser 1 menos V P0 de 0 mais V P1 de 0, de acordo? Menos essa expressão que está aqui, em cima ou embaixo, calculada nesse ponto. Né? Então, como o U é 0, aqui vai ficar 1 menos V P de 0, 0. Essa aqui some, porque o U é 0. Aqui vai ficar menos VP de 0,1. E aqui some, porque o U é 0. Certo?
Ah, não, eu esqueci o segundo termo aqui, não? Eu não considerei o segundo termo aqui. O que eu esqueci aqui do segundo termo? Então, o U é zero, então aqui vai ficar P0V de V. E aqui o U é zero, esse termo não vai aparecer. Certo? Agora, P0 de zero é o P de... então, o que é P? O zero de zero é o P00. P11 de zero. P11 de zero é esse ponto aqui, que é o P01. Então, esse termo é idêntico a esse aqui. Esse termo é idêntico a esse aqui, com o sinal trocado. Então, o que sobra é exatamente o termo que eu tinha esquecido aqui. O P0V de V. Ou seja, a curva de bordo é a que foi especificada. Então, a gente tem uma superfície, né, que se as curvas forem curvas bem comportadas, a superfície vai ser bem comportada também, tá? Porque ela é dada por uma função paramétrica que preserva aqui as boas propriedades aqui dessas funções, certo? E que interpola, tá, de uma maneira natural, tá, essas quatro curvas de bordo. Ok? Obviamente, essa não é a única solução. Então, você pode acrescentar outros termos que vão te dar um controle adicional para você poder escolher essa superfície aí numa família mais ampla, tá? Mas dá uma solução bastante razoável a partir do momento que você tem aí as curvas de bordo especificadas. Ok? Claro que vocês podiam fazer, mas como é que eu vou definir essas curvas de bordo? Então, tem processos aí de modelagem para curvas que, na verdade, são os mesmos, basicamente, no plano e no espaço. A ideia básica, tá, é você, na hora de... deixa eu colocar por escrito aqui essa pergunta, tá? A pergunta natural é, mas como definir as curvas de bordo? Quer dizer, como especificar uma curva no espaço? Então, essa pergunta se aplica, como eu disse, também no plano, tá? Então, a ideia
E ela se aplica, como eu falei, no plano e no espaço. É você fornecer uma curva, tá, a partir, tá, de um polígono. Tá? Então, é gerar curvas a partir de polígonos. Então, uma das formas bastante populares de fazer isso são as chamadas curvas de Bézier. Então, Bézier era um francês que trabalhava na indústria naval, tá? E propôs a utilização de um método, tá, para gerar curvas suaves, tá, a partir de polígonos. Então, esse método consiste em você utilizar pontos do plano, tá, como coeficientes de um polinômio, tá, que tem boas propriedades aqui para geração de curvas. Tá? Então, a ideia da curva de Bézier, tá? Eu vou ilustrar aqui, de grau 3, elas vão ser curvas em que, em cada coordenada, a expressão da curva, tá, é um polinômio do terceiro grau, tá, no parâmetro. Tá? Então, x, y e z são dados por polinômios cúbicos do terceiro grau, em que a única coisa que muda são os coeficientes, que estão identificados com as coordenadas desses pontos. Então, como é que funciona isso? Você quer especificar uma curva para ir deste ponto P0 a esse ponto P2 aqui, tá? No método de Bézier, você define, além dos pontos inicial e final, pontos intermediários. Tá? Só que a curva, ela não vai passar por esse ponto intermediário. Tá? O aspecto da curva, e aí aqueles de vocês que já utilizaram sistemas de desenho, certamente estão familiarizados com isso. Tá? Então, na verdade, esse exemplo que eu ia dar aqui, tá, para facilitar, esse aqui é de grau 2, tá? Você vai dar os dois pontos mais um ponto intermediário apenas. Tá? A curva que vai ser gerada, tá, é uma curva que vai ter esse aspecto. Ela passa por P0, passa por P2, tá? É tangente aqui a esses lados em P0 e P2, mas não passa por P1. Tá? Mas você consegue controlar essa curva justamente movimentando esses pontos. Então, o ponto P1 aqui vai controlar o grau de curvatura, o grau de simetria. Tá? E essa curva é definida desse modo. P de T, tá? Vai ser dado por P0, que multiplica 1 menos T ao quadrado. Tá? Na verdade, eu vou escrever desse modo, mas devia ser o contrário, né? Porque 1 menos T ao quadrado que é o escalar que vai multiplicar o P0. Mas eu vou escrever assim para ficar mais, obviamente, como sendo o resultado aqui de um polinômio. Mais P1, que multiplica 2T, 1 menos T, mais P2, que multiplica T ao quadrado. Então, então, no caso geral,
N, deixa eu colocar na forma geral aqui. A gente vai ter uma soma desse tipo, tá? Os polinômios, o polinômio que aparece aqui, tá, é formado pelos termos da expansão em binômio de Newton, tá? Se você olhar isso aqui são os termos da expansão em binômio de Newton de T mais 1 menos T elevado a N. Então, pelo fato deles serem os termos de T mais 1 menos T elevado a N, então, de saída, a gente tem uma propriedade aí dessas curvas, é que a soma desses coeficientes que você vai gerar aqui é sempre igual a 1. Porque para qualquer valor de T mais 1 menos T elevado a N, tá, é igual a 1. Tá? Então, ao fazer isso, você está tomando sempre uma média ponderada dos pontos. Isso faz com que essa curva, por exemplo, sempre esteja, tá, no polígono convexo determinado por esses pontos. Tá? E as outras propriedades saem daí também. Tá? Talvez a propriedade mais notável, tá, dessa curva, tá, é que ela pode ser obtida por um processo de subdivisão. Você a rigor, não precisa calcular essas expressões, pode calcular médias, interpolações lineares iteradas. Tá? Então, esse é um processo natural de geração dessas curvas. Quer dizer, você define um polígono, tá? Esse polígono define uma curva por meio, tá, dessa equação. Tá? Então, só para ilustrar, no caso de eu ter um polígono de grau 3, você tem 4 pontos, né? P0, P1, P2, P3. Então, curvas cúbicas são as mais empregadas, porque são as mais simples que permitem criar coisas não convexas. Né? Então, uma curva como essa, ela vai ter um aspecto assim, ela vai passar por aqui, ela vai ter essa cara. E aí, o grau aí de simetria, tá, de curvatura, é feito manipulando esses dois pontos intermediários. Tá? Essa ideia se estende também diretamente para a superfície. Ou seja, você na hora de gerar uma superfície, você pode gerar as curvas de bordo por esse processo, mas você pode também gerar uma superfície de Bézier criando uma malha de pontos. Tá? Se você quiser controle maior a respeito dessa superfície. Então, o estudo aí dessas técnicas, de suas propriedades, é parte aí de uma área chamada modelagem geométrica. Tá? Tem um capítulo do livro, né, que é o capítulo 10, né, que discute exatamente essas questões. Tá? Como é que você vai poder criar objetos, quais são as técnicas aí de criação de objetos. A gente não vai entrar em detalhes aí desse capítulo 10, mas eu quis falar nisso aqui para dar pelo menos um gostinho, e vou incluir aí na lista de exercícios alguma coisa aí sobre
a curva de Bézier. Tá? Então, eu vou parar por aqui e amanhã, então, a gente começa a... Eu vou falar amanhã brevemente sobre objetos de dimensão 3, tá? E a gente começa a tratar o problema de como gerar imagens desses